A Microsoft fez recentemente uma grande propaganda sobre inteligência artificial. Foi no Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos, a final do futebol americano. Inclusive, a edição deste ano foi a mais assistida de todos os tempos, mais de 123 milhões de espectadores, sendo mais assistido até mesmo que a viagem do homem à Lua. E qual foi a vantagem? Pela primeira vez, muitas pessoas ouviram falar de inteligência artificial e principalmente do Copilot. O que ele é capaz de fazer, quais são suas funcionalidades, para que ele serve e como as pessoas podem se utilizar no dia a dia. Mas será que funciona mesmo? Neste vídeo eu irei pegar exatamente os mesmos prompts que a Microsoft divulgou no evento do Super Bowl para fazermos os testes aqui no Brasil com o Copilot na versão que temos, e fique até o final deste vídeo, pois eu vou mostrar também um comparativo com outras inteligências artificiais. Será que o Copilot vai se dar bem nessa? Mas antes de qualquer coisa, já deixe aqui nos comentários qual é a inteligência artificial que você está usando. É o ChatGPT, o Bard, que agora virou Gemini, o Copilot, nenhuma? Escreve aí qual inteligência artificial você está usando para que eu possa saber como está esta sua interação com essas ferramentas. Então vamos lá, sem enrolação. A propaganda que a Microsoft fez para o Super Bowl é esta que está aqui. Durante esse vídeo, eu vou parando ela até para ir discutindo alguns pontos, mas de qualquer forma, se você quiser ver toda a propaganda, eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo. Bom, primeiramente ele passa uma mensagem de motivação, né? Está em inglês aqui, mas eu vou comentando. Primeiro ele fala que eles dizem que você nunca vai abrir o seu próprio negócio, depois conseguir, por exemplo, uma graduação. Depois tem outras mensagens aqui mais relacionadas a você nunca vai conseguir fazer o seu filme ou construir alguma coisa. Eles dizem que você é muito velho para aprender alguma coisa ou muito novo para mudar o mundo. Mas eu digo, me veja. Então vamos lá, primeiramente você percebeu que eles se utilizaram do celular para fazer essa interação, então também já divulgando que o Copilot está disponível no celular para você baixar aí o aplicativo e se interagir de qualquer maneira. E o primeiro prompt que eles mostraram aqui foi exatamente esse, né? Gere uma história em quadrinhos, né, com imagens de um dragão, uma cena de um dragão. Eu vou utilizar dos prompts em inglês aqui porque tem muitas funcionalidades que só funcionam em inglês, então esse é o motivo, mas eu vou comentando para você o que está acontecendo. Então este foi o primeiro prompt que apareceu no sentido de gerar uma história em quadrinhos com um dragão. Vamos ver o que acontece. Então eu já estou aqui na tela do Copilot, copilot.microsoft.com, você pode acessar aí. Eu vou fazer o teste aqui com a versão gratuita para que você possa testar também. Eu não estou utilizando nenhum tipo de VPN aqui, estou utilizando o acesso do próprio Brasil, e no final do vídeo eu faço comparação com outras inteligências artificiais. Então perceba que é a versão do Copilot gratuita, não é a versão Pro. E aqui eu já coloquei o primeiro prompt, né? Gere uma história em quadrinhos com imagens de um dragão, né? Para a minha cena aqui. Vamos ver o que acontece. Bom, a resposta do Copilot foi essa. Ele criou aqui 4 opções de histórias em quadrinhos com um dragão. Eu vou clicar aqui em qualquer uma delas. Então você percebe que gerou alguma coisa, gerou uma história em quadrinho, em preto e branco, me parece um desenho, ok. Mas vamos ver o que saiu do prompt na propaganda do Super Bowl. Voltando ao vídeo, o que saiu foi isso. Algo colorido, algo realmente ali com um desenho um pouquinho melhor. Então você percebe que o que saiu do prompt gerado na propaganda foi diferente da prática. Eu peguei esse mesmo prompt e testei ele várias e várias vezes para ver se chegava em alguma coisa parecida com essa, mas acabou não chegando. Eu entendo que seja uma propaganda, talvez com outros recursos que eles irão liberar ao longo do tempo você consiga alguma imagem melhor. Inclusive, eu acabei até mostrando em outro vídeo algumas funcionalidades de edição de vídeo que o Copilot permite em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu acabei vendo outras pessoas testando, mesmo nos Estados Unidos, e eles não chegaram neste tipo de resultado aqui. Talvez vamos ter que esperar mais um pouquinho, talvez essa seja a ideia da Microsoft, mas hoje ele não chega neste momento ou nesse tipo de desenho aqui. Bom, então vamos para o próximo prompt. Escreva um código para o meu jogo 3D aberto, né? E é isso o resultado que sai. Se você der uma olhada aqui, você vai ver que existe
um código muito bem detalhado. Vamos ver o que acontece na prática. Então vamos lá, utilizei do mesmo prompt em inglês, é claro, porque existem umas funcionalidades melhores em inglês. Vamos ver qual é a resposta dele. Então o Copilot, ele me respondeu sobre o que fazer para criar um jogo 3D. Ele fala aqui sobre criação de cena, a criação dos personagens, geração do mundo, né? A física e colisões que eventualmente pode ter, as mecânicas, gráficos e uma interface. Tem algumas coisinhas. Ele criou o começo de um código em C#. Aliás, já faz muito tempo que eu saí dessa área de programação, mas se tiver algum desenvolvedor aqui, deixa nos comentários o que achou desse começo de código. Então ele acabou colocando aqui o início de um código, né? Não é um código completo, claramente, ele até fala aqui que é um começo, né? Um starting point, mas que já daria uma ideia. De qualquer maneira, não é exatamente o que foi mostrado na propaganda, com mais detalhes, etc. Aqui ele mostra só um comecinho, então, igual a propaganda, também não obtive esse resultado. Vamos para o terceiro prompt aqui, a sequência, onde mostra sobre fazer uma pergunta, um quiz sobre química orgânica. É esta pergunta que ele está aqui. E ele gera uma pergunta para que você possa estudar e se interagir com ele na área de química. Confesso para você que química nunca foi o meu forte mesmo, mas vamos testar aqui. Bom, vamos lá então, utilizando do mesmo prompt para gerar uma pergunta sobre química orgânica. E veja a resposta dele. Ele me mostrou aqui 3 opções sobre sites que me ensinam sobre química orgânica. Inclusive deixou as opções dos quizzes. Na verdade me deixou 4, tem um a mais aqui. Mas de fato o que eu esperaria seria uma pergunta assim como teve na propaganda. E a hora que eu gerasse o prompt, ele me gerasse uma pergunta. Claro, talvez não seja o melhor prompt, talvez precisasse ser mais específico, e é por isso que as inteligências artificiais, elas têm essa habilidade de fazer com que nós pensemos nas perguntas corretas, mas eu estou utilizando o mesmo prompt da propaganda, tá? Então é por isso que eu usei esse prompt aqui. Ele acabou também não gerando exatamente o mesmo resultado. E vamos seguir adiante, porque o próximo prompt também tem a ver com criação de imagens. Se eu der um play aqui, ele segue adiante nessa pessoa que fala sobre a geração de uma placa para uma garagem que ele faz reparos em carros. Inclusive chama-se Mikes. Vamos ver a resposta que ele teve no comercial comparado com o que obtive aqui. No comercial, ele teve alguma coisa parecida com essa, bem legal, com alguns neons, bem interessante, uma imagem bem clean, bem realista na minha percepção. Vamos ver o que eu obtive na prática. Então vamos lá usar o mesmo prompt para fazer uma placa de uma garagem que faz reparos em caminhões clássicos, inclusive ela se chama Mikes. Vamos ver a resposta. E a resposta que eu obtive foi essa. Realmente um monte de tracinhos. Eu vou parar e tentar mudar um pouquinho o prompt para ver se ele me gera pelo menos uma imagem. Eu mudei um pouco o prompt, falei aqui para ele criar uma imagem de uma placa e dei as mesmas instruções. Vamos ver se agora vai. Agora sim, ele me gerou alguma coisa e essas foram as respostas que ele me ofereceu. Particularmente, eu até achei bem legais as imagens que ele gerou, algumas bem interessantes aqui, até vou clicar aqui para mostrar. Achei bem interessante, mas ainda um pouquinho longe daquele modelo que ele mostrou na propaganda. Um pouco mais clean, mais realista, e não foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que assim, se você melhorar o prompt, etc., talvez você conseguisse chegar em alguma coisa melhor. E como eu disse, existem algumas funcionalidades do Copilot que estão disponíveis nos Estados Unidos e que cada vez mais serão integradas à ferramenta, que talvez nós consigamos editar a imagem ou chegar muito próximo daquilo ali. Mas hoje, aqui no Brasil, com os recursos que temos, não chegamos, apesar de eu achar bem legal o que foi gerado aqui. Lembrando que para todas as observações, eu utilizei aqui o que o estilo da conversa é o balanceado. Você pode selecionar entre o mais criativo e o mais preciso para gerar outras respostas. Eu fiz um teste aqui, coloquei na versão mais criativa e usei exatamente o mesmo prompt que estava na propaganda para a geração desta placa chamada Mike, e as respostas foram essas. Bem interessantes, bem legais, mas muito parecido com o que eu já tinha obtido naquela outra versão, na versão mais balanceada. Não teve tantas mudanças, mas particularmente eu gostei bastante dessas placas aqui. Lembrando mais uma vez que o Copilot tem a versão Pro aqui, custa R$110 por usuário por mês, e ela possui integrações com outras ferramentas da Microsoft, Excel, PowerPoint, Word e etc.,
para que você consiga utilizar a inteligência artificial para te ajudar a criação de textos, slides, fazer algumas contas. Talvez você consiga fazer outras coisas aqui. Eu utilizei para este vídeo a versão gratuita, exatamente para que você possa fazer o mesmo teste aí, caso você queira, sem precisar pagar nada. Mas eu também pesquisei. Eu vi pessoas que nos Estados Unidos, com a versão Pro, também não conseguiram chegar nesses resultados. E eles também fizeram alguns testes com a versão Pro, utilizando o Excel, o Word, o PowerPoint, para testar essa interação. E como toda nova tecnologia, ainda possui alguns bugzinhos a hora que você solicita alguma coisa. É claro, é uma nova tecnologia, eu entendo que tem muita potencialidade. A Microsoft está trabalhando muito junto com o ChatGPT, a OpenAI, para a criação de novos modelos de inteligência artificial. Eu entendo que tem tudo para evoluir e é interessante ver aqui as potencialidades. O motivo desse vídeo, na verdade, era pegar os mesmos prompts que saíram na propaganda do Super Bowl e nós fazermos os testes aqui. E você pode ver que eu cheguei em respostas diferentes. Inclusive, Gemini, Bard, ChatGPT, qual ferramenta de inteligência artificial você já está utilizando? Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber o seu nível de interação com esse tipo de ferramenta. Muito bem, o vídeo poderia terminar aqui, mas eu sou um cara curioso. Eu estou abrindo o ChatGPT versão 4, isso porque a versão 4 consegue gerar imagens para testar os mesmos prompts. Só por curiosidade, será que o ChatGPT sai um pouquinho melhor do que o Copilot acabou saindo? Eu vou utilizar exatamente os mesmos prompts. Então, se você se lembra, o primeiro prompt era a criação de uma história em quadrinhos de um dragão. Vamos ver. E veja que o ChatGPT, ele me fez mais perguntas, ele precisa de mais detalhes sobre a cena. Então tudo bem, ele perguntou se onde estava, né, essa cena, se era num castelo, numa montanha. Eu coloquei aqui num castelo, ele pediu o tempo, né, como que estava, eu coloquei à noite. Ele perguntou o clima, como é que estava, o sentimento, se era tenso, se era aterrorizante, eu coloquei tenso. E mais algumas ações, eu coloquei que o dragão estava atacando uma vila. Vamos ver se agora gera alguma imagem. E este foi o resultado. Bom, não me parece exatamente uma história em quadrinhos, mas convenhamos, a imagem ficou muito legal aqui. Então, ele teve realmente diferenças com relação ao Copilot, mas eu entendo aqui que a imagem ficou bem interessante. O próximo prompt que apareceu na propaganda foi escrever um código para um jogo 3D. Vamos ver o que sai aqui. Bom, da mesma maneira, ele dá uma explicação sobre o que vai fazer, ou o que você deveria fazer para a criação desse jogo. E é legal que ele começou falando sobre um código para movimentação do personagem. E me parece que o código aqui ele já tem um pouquinho mais de informação. De novo, se tivermos aqui algum desenvolvedor que queira dar uma olhada nesse código, deixe aqui nos comentários. Mas eu já entendo que ficou muito melhor. Ele ainda fala o que você deveria fazer, né, as instruções e outras coisas. Ou seja, se você quisesse continuar com a programação desse jogo, você teria que fazer outras perguntas, outros prompts, mas eu entendo que a resposta que saiu aqui já foi melhor do que o Copilot. O próximo prompt era aquela pergunta de química orgânica. Eu nunca fui bom em química orgânica, mas vamos ver. Muito bem, a resposta que eu obtive realmente foram perguntas, né? Então tem pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, ele foi até a 5 aqui. Realmente ele me passou alguma coisa mais relacionada a me testar com perguntas. O que eu entendi que essa resposta ficou bem mais legal do que a resposta do Copilot. Então veja que se você estiver estudando para alguma coisa, o ChatGPT consegue te ajudar criando perguntas, criando alguma coisa para testar os seus conhecimentos. Eu já gostei um pouquinho mais dessa resposta do que do Copilot. E o último prompt era fazer aquela placa sobre uma garagem que faz reparos em caminhões chamada Mike. E essa foi a placa que ele gerou. De novo, achei bem interessante. Eu acho que com relação à geração de imagem ficou muito parecido, até porque eles usam o DALL-E 3, né? Então usa a mesma abordagem e criação de imagem. Eu achei bem interessante também. Eu sou um cara curioso e sobre a geração de imagens eu ainda me utilizei do Leonardo AI. Ele só funciona para imagens, ele é um gerador de imagens, mas eu fiquei curioso qual seria a resposta que ele me daria com relação às gerações de imagens que nós pedimos aqui. Para o Leonardo AI, eu usei exatamente os mesmos dois prompts. O primeiro deles para a criação da história em quadrinhos com dragões e a segunda para a criação da placa da nossa garagem chamado Mikes. E estes foram os resultados. E para a geração de imagem dentro do Leonardo.ai, eu utilizei do modelo Diffusion, que é especializado em criação de imagem. O Leonardo AI tem diversos outros tipos de modelos para a criação de imagem. Se você entende que esse é um tema legal para discutirmos aqui no canal criação de imagem utilizando o Leonardo AI,
deixa aqui nos comentários também. E por fim, vamos à versão gratuita de agora do Gemini. Antes era Bard, agora é Gemini. Eu não vou testar a versão paga por uma questão de tempo aqui no vídeo, mas eu só queria saber quais são as respostas que o Gemini irá me dar relacionados aos mesmos prompts. O primeiro deles, você se lembra, que era a criação de uma história em quadrinhos com o dragão. E aí a resposta, utilizando o mesmo prompt, foi, assim como no ChatGPT, ele pediu mais observações sobre a cena e tudo mais para que ele possa criar essas imagens. Eu vou responder rapidinho aqui e volto com a resposta. Bom, eu respondi aqui, criei cenas aleatórias e a resposta foi um script para a geração dessa história. Então ele contou sobre o que deveria ter no primeiro quadrinho, no segundo, no terceiro. Não satisfeito, eu fui lá e pedi para ele gerar a imagem. E a resposta foi, infelizmente, eu não consigo gerar imagens como essa. Então, talvez escrever um código. Ele também não consegue. Infelizmente, eu não consigo escrever o código para você. Talvez uma pergunta de química orgânica, de maneira direta, ele também não gera. Ele pergunta mais informações, eu teria que passar um contexto a mais para ele poder gerar essa pergunta. Sobre a geração da placa do nosso local de conserto para caminhões, ele também deu algumas ideias, mas não gerou a imagem. Agora, mudando um pouquinho o prompt e pedindo para ele criar uma imagem, ele me deu aqui 4 sugestões. Particularmente, eu não gostei de nenhuma, tanto quanto as geradas pelo ChatGPT ou geradas pelo próprio Copilot, mas ele acabou gerando aqui, pelo menos isso ele chegou. Então, quais são as minhas conclusões? Bom, sobre o Copilot em si, eu entendo que tem muito para evoluir. É claro, eu fiz um teste aqui utilizando os recursos aqui do Brasil, não utilizei nenhum tipo de VPN, também não me utilizei do Copilot Pro. Eu vi que algumas pessoas testaram esse tipo de recurso mesmo nos Estados Unidos e também não chegaram aos mesmos resultados, ou seja, ainda tenho algo para evoluir. Você percebe que existem outras inteligências artificiais que você pode utilizar, o ChatGPT, o Leonardo AI, caso você queira criar imagens, ou mesmo o Gemini. Cada um tem a sua especificidade. É claro que o ideal é que você passe um contexto específico para essas inteligências artificiais e não simplesmente vão soltando ali os seus prompts de qualquer jeito, porque a resposta provavelmente não vai ser boa, mas a ideia deste vídeo foi mostrar exatamente os mesmos prompts do Super Bowl dentro do Copilot e comparativamente com outras ferramentas de inteligência artificial. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre o ChatGPT com outros prompts para que ele possa te ajudar no dia a dia. Corre lá!